Olá pessoal, estamos no ar com você com o Dinheiro de Hoje, seu programa sobre investimentos aqui nessa parceria entre a Com Dinheiro e a BBC News, para trazer para vocês as principais mentes do mercado, quem faz o mercado financeiro brasileiro acontecer, para um bate-papo leve, mas sempre com o intuito de tornar você um investidor melhor a cada dia, trazendo reflexões relevantes, trazendo para vocês os principais participantes do mercado, gestores, empreendedores, aquelas pessoas que têm um tijolinho, uma provocação para trazer um novo insight para a sua tomada de decisão de investimentos. E hoje nós vamos falar com o Antônio Sanches, que é analista da Rico Investimentos. Vamos falar um pouquinho sobre o perfil do jovem investidor. A Rico conduziu uma pesquisa interessantíssima com uma diversidade de jovens, justamente tentando entender como é o perfil desse investidor que está começando agora, esse millennial, essa geração Z ali que está entrando nesse mercado. Será que ele traz perfis diferentes do investidor brasileiro tradicional? Será que ele toma mais risco, menos risco, está mais ou menos educado financeiramente? Para ajudar a gente a mapear esses dados, esclarecer um pouco dos resultados dessa pesquisa, temos aqui justamente a participação do Antônio. Antônio, prazer recebê-lo aqui no Você com Dinheiro de Hoje. Prazer é meu, Felipe, e prazer em estar aqui contigo e também com a nossa audiência que vai assistir e acompanhar aqui o nosso papo hoje. Maravilha. Eu vou começar de um ponto. Poxa, acho que essa pesquisa é muito interessante sobre diversas óticas. E, inclusive, eu vou tentar me conter para ter apenas uma hora de perguntas aqui, porque ela abre uma série de leques. Mas eu queria começar do seguinte ponto. Quando a gente olha estudos acadêmicos sobre a psicologia e tomada de decisão, pessoas mais jovens tendem a ser mais risk takers, tomar mais risco, né? Inclusive, isso tem uma questão com o horizonte de vida, com quanto você queimou das suas decisões erradas no passado, inclusive com a própria viagem de sobrevivência. Quem toma muito risco também não chega a ser idoso depois, né? Uhum. Mas, diante de todo esse escopo, que eu queria começar puxando com você essa pesquisa, quando vocês olham os resultados, vocês enxergam uma nova geração de investidores mais tomadora de risco? Olha, na verdade, a pesquisa trouxe algo um pouco diferente para a gente em relação a isso. A pesquisa era um recorte de investidores, 1.008 investidores entre 24 e 35 anos, que recebiam entre 3 mil e 15 mil reais. Então a gente já vê que é um recorte que não é o reflexo real da população total do Brasil. É de fato aquele grupo de investidores mais jovens que já estão recebendo algum dinheiro e se informando. Então esse grupo de investidores, eles têm sim ações, têm sim fundos imobiliários, mas a maior parte deles investe em renda fixa, tem uma preocupação mais em renda fixa, o que eu acho que pode se traduzir de fato em uma geração que está se preocupando, tem o dinheiro, começa a buscar mais informação e adequar os investimentos dele ao perfil de investidor dele, mas também a um cenário atual que a gente tem agora de uma Selic alta, o que traz uma boa rentabilidade para a renda fixa e pode acabar atraindo mais os investidores que se contentam em ter uma certa rentabilidade sem tomar tanto risco. Ainda existe poupança aí no meio? Sim, 50% deles já informaram que tem um investimento em poupança de alguma forma. O estudo acaba se aprofundando um pouquinho em qual é o percentual de alocação, mas de modo geral todos eles têm, metade deles tem poupança dentro dos investimentos. Como é que... Eu sempre tive o entendimento que o investidor, especialmente aquele investidor maior, que tem um poder aquisitivo maior também, estava em poupança por questões históricas. Uhum. Eventualmente ele aprendeu isso com o pai, com a avó, com a tia, ou veio do período de hiperinflação em que a correção monetária ludibriava o retorno da poupança. Você olhava e falava, olha, poupança rende 6% ao ano. Isso desde o decreto de Dom Pedro lá, esse era o... Depois a gente teve a poupança nova, a regra nova da poupança, que até diminuiu um pouco esse rendimento em alguns cenários, mas usualmente 0,5% ao mês, mais uma correção monetária desde 1800 e bolinha. Uhum. Ok. Então o que eu pensava? Olha, quem veio da época da hiperinflação, em que a inflação dava 200%, 300% ao ano, depois bateu 2.000, 8.000, mas 200%, 300% ao ano, olha, aplica R$1.000 no começo do ano,
no fim do ano tem 3.500, 3.560, porque tem o 6% da poupança, parece ter cumprido o papel. Então você se questiona menos aquele 6% ali. Porque a correção monetária fazia a tarefa de acalentar o coração do investidor em ver o reajuste nominal do seu investimento. Num mundo de regra nova da poupança, onde a poupança pode ter rendido 1%, 2% num ano, não me parecia natural o investidor estar começando a investir nessa época e ir para a poupança. Vocês conseguem capturar um pouco nessa pesquisa o que leva o jovem para aplicar? Não dá nem para falar investir em poupança, porque se poupança fosse investimento, chamava investança, não poupança. Poupança você guarda dinheiro. É igual deixar o dinheiro embaixo do colchão. Vocês têm algum cheiro nessa pesquisa que mostra por que o jovem acaba levando dinheiro para a poupança ainda? Eu acho que a palavra que você usou é perfeita, que é um cheiro mesmo, porque é difícil você estabelecer a relação de evento e causa ali em relação a isso. É claro que a preocupação em relação a como o investimento é feito é importante. Quando a gente olha a análise também se o investidor se considera avançado, intermediário ou iniciante, é uma curva de sino perfeita, assim, quase 20% se considera iniciante, quase 20% se considera avançado e a grande metade está ali no intermediário. Então tem um pouco das pessoas que estão começando a entender como são os investimentos, preocupação de qual é o investimento ideal que vai substituir a poupança. Eu diria que também tem um pouquinho das características da poupança de já estar ali dentro do banco, é um investimento que ele já conhece, que muitas vezes ele vai se sentir confortável, que ele vai poder resgatar a qualquer momento, e muitas vezes você tem nos investimentos uma liquidez de um dia para você resgatar, ou até no mesmo dia, só que em um determinado horário. Então, eu acho que para buscar soluções para isso, para conseguir bater de frente com a poupança, as outras instituições vão precisar trabalhar um pouquinho para trazer as mesmas características da poupança para que o investidor se sinta cada vez mais confortável em deixar o dinheiro, que talvez seja uma reserva de emergência dele, em algo que ele sinta essa segurança. Então, por isso a gente vê alguns bancos, inclusive a Rico, já soltando um fundo que seja 24 horas, para que ele possa resgatar no final de semana e poder fazer um pagamento de Pix do Uber, que talvez o investidor está contando com aquele dinheiro. Então, esse tipo de característica de maior liquidez ainda atrai bastante o investidor para a poupança, mas com certeza o mercado vai se adequar a isso, porque a rentabilidade ainda é muito baixa e o investidor não precisa se contentar com isso. Sem contar que, além da rentabilidade ser baixa, você tem umas outras dores da poupança. Por exemplo, você só recebe o rendimento no aniversário. Sim. Então, se você aplica hoje, passa 29 dias e saca, você não teve retorno diferente do DI, né? Mas eu acho que você traz um ponto aí sobre que eu acho legal a gente lançar luz para isso aqui no programa, que é a própria facilidade operacional da poupança. A gente está num mundo em que fala, mas tudo está no celular, etc e tal, tá, beleza. Mas se você tivesse, super moderno, tem criptoativo no celular, aí você precisa comprar um milho na praia, você não consegue. Aí acabou a bateria do celular, não consegue. A poupança, você pode ir no caixa eletrônico sacar dinheiro direto da conta da poupança. Você consegue. Tem uma coisa que eu estava conversando com um amigo meu esses dias, que nem o Tesouro Direto ainda não conseguiu resolver. Eu digo Tesouro Direto porque tem acesso ao Banco Central e o próprio interesse do Banco Central. Mas a poupança, ela é uma conta. Então, se eu, Felipe, quero transferir dinheiro para você, eu posso diretamente transferir na sua conta poupança e ela já está lá pronta para render. É diferente quando eu faço uma transferência para você na sua conta corrente, aí você coloca numa aplicação. Para pessoas, por exemplo, menos bancarizadas, aposentados no interior do Brasil, ele já recebe a aposentadoria na poupança. Então, aquele dinheiro que ele não saca automaticamente vai começar a render e o dia que ele precisar sacar, ele saca direto daquela conta. Ele não tem que ter uma conta intermediária. Então, tudo isso que você está comentando, a gente muitas vezes olha as caixinhas de uma maneira muito estanque. Poupança é um investimento horrível, ok, então ninguém deveria investir na poupança. Existe um ser humano por trás, operando operações,
em que algumas facilidades operacionais se sobrepõem o ganho utilitário do melhor rendimento marginal da poupança. Então, você poder ir lá, saca no banco, já paga suas contas, já com aquele dinheiro que você foi lá e olhou na tela, etc. e tal. Então, cabe ali inovações operacionais para atrair esse dinheiro do jovem que ainda foi para a poupança, surpreendentemente ainda vai para a poupança. Com certeza, eu acho que essa é até uma das conclusões do estudo, né, de que a tecnologia precisa e esse recorte de investidor busca muito pela tecnologia para que ajude no processo de investimento. Até aquele livro O Poder do Hábito fala que é isso, né? Para você ter um hábito, você precisa tirar os atritos para que você consiga transformar aquilo numa recorrência. Então, se você quer correr de manhã, é melhor que você já durma com a roupa de correr, porque aí quando você acorda, você já está pronto. Você não precisa passar por esse micropasso que não é difícil, mas que naquele momento matinal faz a diferença. Que é isso que você falou do investimento na poupança. Você colocar o dinheiro, ele já está rendendo automaticamente lá, é algo super importante para quem não quer se preocupar tanto com isso e quer deixar o dinheiro rendendo. Então, se a gente conseguir, de alguma forma, conseguir deixar o processo de investimento cada vez mais fácil, eu acho que é assim, um golaço para o investidor. Sem dúvidas. E quando a gente olha para... a gente está comentando aqui justamente esse investidor vem com esse pezinho em poupança, 50% dos investidores olhando poupança. Esse investidor é um jovem conservador? Sim, boa parte deles ali parecem ser investidores conservadores. Eles têm boa parte dos investimentos em renda fixa. Muito deles, cerca de 40%, desculpa, são muitos números ali na pesquisa, então perdoe qualquer erro ali. Mas 42% deles investem em renda fixa. E o que me impressionou também foi que 35% já falam que tem algum investimento em criptomoedas. Então a gente vê aqui um pouquinho de um contrabalanço, né? Algo super conservador na carteira, mas também um investidor que já está mais antenado com alguns investimentos novos, alternativos, que já compõem a carteira de alguma forma. Esse é um paradoxo interessante do brasileiro, né? Se for para inovar, que isso vai para a cabeça, né? Sim. Você não vai fazendo a escadinha, você toma um extremo e outro, né? Sim. Nesse entendimento sobre o que é geracional, o que é de fato em termos de idade, eu fico pensando muito o seguinte: as gerações têm ciclos, né? Uhum. Então a gente teve a geração, teve os baby boomers, a geração X era muito quase workaholic. Aí você tinha uma geração Y que era um pouco mais voltada a experiências, e aí você tem millennials que são mais concretos de novo. Esses números que a gente foi lendo, a gente consegue... É que provavelmente, lógico, organizar esses dados acaba gerando... nem todos a gente consegue ter toda a visibilidade que a gente gostaria, mas tem um pouco ali de componente de idade, de renda, o que os fatores demográficos ali trazem também para a gente em termos da leitura desses dados? Eu acho que alguns dados importantes, não só em relação a quem são esses clientes, mas quais são os objetivos deles. Muitos deles já mencionam que eles abrem mão, por exemplo, de rolês no final de semana para investir, ou abrem mão de, assim, gastos, um delivery, por exemplo, para poder investir. Isso já mostra que esse investidor ele começa a ter um pouco mais de preocupação em relação ao dinheiro que ele recebe, que de fato faz sentido. A gente vê um recorte de investidores de 3 mil a 15 mil reais de renda mensal. Poxa, ele está recebendo já algum dinheiro. A maior parte dele já indica que ou contribui para as finanças da casa, ou ele cuida das próprias finanças da casa, os gastos são ele que toca. Então, é um investidor que já tem um pouco mais de responsabilidade no quesito de cuidados da casa. E esses investidores, eles começam a se preocupar um pouquinho mais com os objetivos que eles têm. Então, a gente fez 4 recortes, né, de prazos curtos, médios e longo, de diferentes prazos longos, sobre qual objetivo ele tinha em cada um desses. Para o curto prazo, muitos deles mencionavam que eles tinham a preocupação de criar reserva de emergência, o que, poxa, parece excelente, porque todos os conteúdos que a gente cria na Rico, a gente sempre reforça isso, que o investidor precisa primeiro quitar as dívidas dele, depois criar a reserva de emergência e depois pensar num objetivo financeiro de um pouco mais longo prazo.
e depois um percentual menor informa que tem um interesse em comprar um imóvel. O que pode ser, talvez, juntar o dinheiro para dar entrada no imóvel e sair do aluguel, por exemplo. E conforme isso vai avançando, vai aparecendo mais outros investimentos de longo prazo que fazem sentido, como comprar o imóvel começa a ter mais relevância nos investimentos de longo prazo, ter liberdade financeira também, que pode ser até no quesito de como abrir uma empresa e começar a empreender. Então a gente vê que é um recorte de investidores que estão com uma preocupação, acho que da vida de comprar a casa dele, começar a empreender talvez para ter uma liberdade financeira, tem essas preocupações mais de um jovem adulto. Maravilha, estamos batendo esse papo aqui sobre o que é o perfil desse novo investidor, como ele tem de fato se desenhado, como essa evolução tanto de geração quanto a própria o novo investidor em termos de idade tem trazido sinalizações de como serão esses investidores no Brasil e quais pontos a gente pode se atentar, quais são as surpresas que essa pesquisa da Rico Investimentos pode trazer para a gente. Agora a gente vai para um breve intervalo, daqui a pouquinho está de volta com o segundo bloco do Você com o Dinheiro de hoje. Olá pessoal, estamos de volta aqui para o segundo bloco do Você com o Dinheiro de hoje, batendo papo com Antônio Sanches, analista da Rico Investimentos, sobre uma pesquisa conduzida pela empresa sobre o perfil justamente do jovem investidor, como esse investidor tem vindo para o mercado, quais são as principais aplicações, como ele tem olhado a orientação para risco, quais são os objetivos desse novo investidor. Eu queria voltar nesse bloco trazendo um ponto que, poxa, com dinheiro, é lógico que a gente olha muito, que é a ida do investidor para a bolsa, para a renda variável. A gente teve uma expansão super relevante nos últimos 10 ou 15 anos no número de investidores registrados em bolsa, mas a gente ainda tem um país com 2% da população em bolsa. Quando a gente olha para os Estados Unidos, está falando de 40%, quase 50% dos investidores olhando para a bolsa de alguma forma. E eu queria saber como está vindo essa nova geração, como está vindo essa turma. Já tem, esse pessoal está se preparando, está olhando com mais carinho para a renda variável? Sim. Boa parte deles já informam que tem investimento em renda variável, 41%, e dentro desses 41% eles se dividem entre ações e fundos imobiliários. Então a gente já vê que é uma grande parte do investidor ali que já começa a investir, pensando talvez um pouco mais de longo prazo, pensando talvez em receber uma renda mensal, né, que está dentro dos objetivos citados ali dos investidores. Não, eu acho que é importante a gente olhar esse número, né, justamente com esse ponto do apetite, né? É um investidor que vai se treinando a lidar com oscilação de preços, com risco de mercado. Então, adiante é mais fácil que ele mantenha isso no seu portfólio, né? A gente, como eu tinha dito anteriormente, tem um país que 2% da população investe em bolsa. Naturalmente, aqui a gente está falando especificamente de investidores de uma determinada faixa de idade e de renda. Então, não é o recorte da população inteira. Não significa que daqui 15 anos 41% da população vai investir em bolsa. Sim. Mas se a gente fizer uma conta rápida de que 20% da população investe e 40% investir em bolsa, está falando de 8% da população investindo em bolsa, quadruplicaria no nosso cenário atual, que já é super interessante. Então, é uma boa perspectiva de para onde vão as coisas. E nessa linha tem a própria questão da educação financeira. O advento das redes sociais trouxe uma enxurrada de conteúdo. Então, hoje você consegue acessar diversos tipos de informação que antigamente seriam muito mais restritos. Isso impacta também na forma como esse investidor se forma e se informa, ou seja, esse investidor ele vem um pouco mais preocupado em se preparar em termos de conhecimento financeiro? Sim, muitos deles já informam que tem como
objetivo se informar, aprender mais sobre investimentos e entendem o grau de conhecimento que eles têm do mercado. Além disso, eles citam cursos como uma das principais formas de buscar conhecimento. Também instituições acabam sendo importantes para a decisão de investimento, mas também pessoas próximas geralmente que têm algum conhecimento sobre o tema, né? Um amigo, um assessor mais próximo, até o pai ou a mãe que conheça do assunto para poder se informar e tomar a decisão final ali de investimento. Isso deu um traço também, a gente passou do primeiro bloco de alguma forma, mas do perfil de que você olha para o uso do dinheiro também, né? Uhum. Então, se você pensa o dinheiro de maneira de mais longo prazo, então, aposentadoria, se você pensa formação de patrimônio, você está mais propenso a tomar ativos de mais risco, ativos de mais alocações de mais longo prazo propriamente. E você trouxe um tema que eu achei bem interessante, que foi justamente a elevada incidência na pesquisa de jovens que estavam juntando dinheiro, por exemplo, para comprar a casa própria. Uhum. Esse jovem ele vem com essa ideia, né, de formação de patrimônio, de construção de patrimônio, inclusive pensar a sucessão, legado financeiro. Como é que tem sido essa visão de construção de PL para essas novas gerações? Bom, eles colocam os objetivos, como eu disse, a gente dividiu entre quatro classes de prazos para os objetivos. E os objetivos de mais curto prazo, eles demonstram claramente a reserva de emergência. Para mais longo prazo, compra de imóvel e liberdade financeira. Então a gente entende que tem ali uma procura por criar esse patrimônio, criar esse legado, para que ele coloque o investimento na vida dele de uma forma mais contínua, para que aquilo pertença à vida dele, para que ele tenha uma vida mais tranquila. Porque parece que já começa a ficar um pouco mais claro que a vida financeira mais saudável consegue trazer um pouco mais de segurança e estabilidade para o dia a dia desse investidor. Então, esse jovem, muitas vezes, tem esse olhar para liberdade financeira, Sim. que é justamente ter esse patrimônio que te coloca numa vida confortável. Até porque a gente está vivendo no INSS, acho que é difícil você contar com isso hoje em dia. Sim, alguns investidores já são céticos em relação a isso, e é super interessante, porque quando você tem esses investimentos que são mais recomendados para o longo prazo, que são boas ferramentas para o investidor para o longo prazo, como ações, fundos imobiliários, planos de previdência, que podem ser tanto de renda fixa quanto de renda variável, isso precisa estar dentro da carteira de um investidor que está pensando num prazo maior, é claro, se for dentro do perfil de investidor dele. E você tem justamente, para você se permitir, independente até do seu nível de conservadorismo, mas se você se permitir uma oscilação de risco maior, você precisa esperar que você vai estar no investimento tempo suficiente para recuperar eventuais perdas. Uhum. Por isso que esses investimentos os investimentos de risco acabam se alinhando melhor a objetivos de longo prazo, né? Sim. Tem um estudo da Guepardo que é super interessante, que fala um pouco sobre isso, que eles pegaram... A Guepardo teve um período sensacional de retorno, algo entre 21% de retorno ao ano, e eles tentaram ver qual que era a média de retorno do investidor dentro desse fundo. 4% conseguiram ter um retorno maior do que o fundo, ou seja, maior que 20% ao ano. 16%, algo entre isso, tinham o retorno igual ao do fundo, e todo o resto, a gente está falando de quase 80%, tinha retorno menor do que o fundo ou até negativo, 50% tendo retorno negativo no fundo. Porque muitas vezes o investidor ele quer investir, ele vê o fundo performando super bem, quer investir naquela hora de alta, e aí o mercado cai, ele resgata na hora errada. Então você ter esse conhecimento, esse estudo, é super importante para que você consiga alinhar esse seu objetivo de longo prazo com essas volatilidades do mercado, porque você pode escolher até o melhor fundo dos últimos 3 anos do mercado e ainda assim você pode acabar tendo um retorno negativo, prejuízo, por não saber aplicar adequadamente naquele investimento. Eu tinha visto um estudo parecido, eu acho que com o fundo lá do Peter Lynch, mas eu não tinha visto esse da Guepardo, que era aqui no Brasil também. Uhum.
E agora pensando, né, o mercado Brasil até com os ciclos mais bem definidos e menos previsíveis, isso deve ser mais letal ainda para o investidor mediano, né? Sim. Tem outro estudo super interessante que é do... poxa, eu esqueci, é um livro azul. Joel... Greenblatt. Exatamente. Que ele publicou um artigo falando sobre os seus 2 centavos podem custar muito caro. Que ele mostrava uma estratégia de investimento quantitativa em que o investidor escolhia as empresas de acordo com alguns indicadores de valor, preço e crescimento. Só que alguns investidores ainda conseguiam ter prejuízo nessa estratégia porque eles resolviam escolher alguns fundos para tirar ou colocar dentro dessa carteira e mesmo assim tinha prejuízo. Então, dentro da renda variável, é muito importante você conhecer a metodologia, confiar no que vai ser feito naquele trabalho, porque não é um trabalho de curto prazo de fato. As oscilações de mercado podem vir. Você pode estar certo, mas você pode estar certo no momento errado. Então, você precisa ter alinhado esse objetivo de longo prazo. Eu lembro de caso real, assim. Obviamente não vou falar o nome da gestora porque o caso não é bom, né? Mas era um fundo que se montava como quantitativo, então existia um algoritmo para rodar as posições, mas existia, como toda estratégia tem de existir, uma porta dos fundos, você consegue ir lá e colocar a mão. E o gestor desse fundo começou a fazer isso com uma certa frequência. E até por questões pessoais, acho que ele precisava de aumentar o bônus dele. O fundo estava indo bem, mas o camarada tomou aquele pedacinho de mercado, quando o mercado vira, ele estava arriscado ficar no 0 a 0. Uhum. Ele tomou mais risco para tentar recuperar a posição na volta. Aí, mercado no Brasil é aquele negócio, né? Você vai lá, faz o estudo, etc e tal, quando você aplica o dinheiro, acontece o contrário. E aí, ao invés de o mercado recuperar, como era mais ou menos esperado, piorou mais um tempo. Não é que desabou, mas aquela pernadinha que... Só que o cara estava tão alavancado em risco, né? Não que ele tenha tomado posições alavancadas, mas ele estava mais exposto ao risco do que o modelo previa, que quando veio essa perninha, arruinou o resultado do ano do fundo. E para explicar isso depois é complicadíssimo. Não, ele não explicou, né? Ele está procurando outro emprego. Assim, porque você estava confiando naquela... Só que agora, olhando a história de trás para frente, é muito fácil julgar, falando, você não devia ter colocado a mão no modelo. Mas é o que acontece. E é isso que acaba deformando os resultados. Eu lembro, eu dou aula em pós-graduação e a gente faz eu peço para os alunos montarem estratégia de fundo. Eu lembro que um aluno tinha montado uma estratégia fantástica. Dava 900% em 10 anos, no Ibovespa dando de lado, ótima estratégia. Só que ele carregava por um ano, no meio dessa janela, o backtesting era feito corretamente, não é? Ele não tem aquele efeito bola de cristal. Ele tinha feito backtesting direitinho. Mas ele carregava um ano a posição em Gafisa. 100% em Gafisa. No momento mais crítico de Gafisa. Que gestor em sã consciência carregaria essa posição? Pouquíssimos. Então, isso aí acaba evidenciando um pouco de quanto a gente é sensível a algumas... talvez isso proteja que a gente perca tudo também, porque a Gafisa não quebrou, mas poderia ter quebrado, né? Talvez isso proteja a gente de muitas coisas, mas é nessa hora que a gente vê que esse ponto que você trouxe. O resultado de tela não vai ser o resultado do investidor, porque você vai fazer movimentações nos momentos errados. Por mais que a gente olhe e fale, olha, o mercado é feito de comprar na baixa e vender na alta, cara, quando está todo mundo feliz, é muito difícil vender. Mas pior que isso, está todo mundo triste, achando que o mundo pode acabar. Ter coragem de comprar não é brincadeira. Ou até segurar a posição que você... Até segurar a posição. Covid. Você deve conhecer muita gente de mercado. Na época do Covid, você desespera, você quer comprar papel higiênico, você não vai. Mas veja bem, eu vou comprar aqui um monte de call de Ibovespa, porque isso vai voltar.
Eu lembro, eu fiz uma aplicação nessa época e depois conversei com outros colegas que tinham o mesmo ponto, que é o seguinte, falou, olha, vou comprar a bolsa, porque se todo mundo morrer, o dinheiro não valia nada mesmo. Uhum. Aí você vai lá e você busca uma âncora psicológica para se proteger, mas não é trivial. Na sua racionalidade limitada, ir contra esse fluxo, não. Sim. E aí isso contamina a sua estratégia de posicionamento também. São pouquíssimos investidores que conseguem fazer isso, né? Comprar, por exemplo, naquele momento e usufruir de uma alta positiva, né? E é natural, os viés estão aí, a gente provavelmente não vai conseguir corrigir isso em todos os investidores. Tem muito investidor para entrar na bolsa, como você falou, né? Só 2% da população investe, tem muita gente para entrar ainda. Eu acho que aí está novamente o papel das empresas em conseguirem fazer o processo de investimento ser mais fácil para o investidor, né? Com ajuda, com informações, cursos, informação diária que possa ajudar ele de alguma forma, mas também outras ferramentas que permitam com que o investimento seja automático, com que os objetivos do investidor fiquem claros para que ele consiga aportar e confiar naquela metodologia. Acho que a tecnologia tende a melhorar um pouco isso, mas os vieses com certeza vão ser um problema de longo prazo para qualquer investidor de bolsa. Estamos batendo esse papo com o Antônio Sanches, que é analista da Rico Investimentos, falando um pouco sobre uma pesquisa interessantíssima que eles trouxeram, justamente conversando com o perfil desse jovem investidor. O que ele está olhando de diferente? Como é o olhar dele sobre investimento? Quais são as preocupações dele no uso do dinheiro e mesmo como ele se relaciona com o dinheiro? Se está buscando mais dessa educação financeira, pensando em como se planejar, quais usos dar para esse dinheiro. A gente vai trazendo esse pequeno raio-x para esse novo perfil de investidor. Agora nós vamos para um breve intervalo, daqui a pouquinho estamos de volta com o terceiro bloco do Você com Dinheiro de hoje. Olá pessoal, estamos de volta aqui para o terceiro bloco do Você com Dinheiro de hoje, batendo um papo com o Antônio Sanches, analista da Rico Investimentos, falando um pouco sobre uma pesquisa conduzida pela Rico justamente para buscar identificar os perfis do jovem investidor, como ele está aplicando seus recursos, quais são as classes de ativos, para qual uso, qual destino desse dinheiro, como ele está se programando e pensando, trazendo essas reflexões e aproveitando para olhar um pouco para frente, né? Como esse investidor vai chegar para os próximos anos. E eu queria aproveitar justamente para puxar um pouco de como esse investidor tem se educado, né? A gente sabe que o problema, a educação financeira tem sido aquele problema martelado recorrentemente no Brasil, né? De como falta educação financeira em vários aspectos no Brasil e se isso deveria ser uma prioridade maior, inclusive da educação de base. Agora, como a gente já comentou lá no primeiro bloco, você tem uma exposição de conteúdos, né? Como tem sido você já comentou também sobre a busca de pessoas próximas, etc., para aprender e discutir investimentos. Como tem sido a relação desse jovem investidor com o dinheiro? Sim. Eles mencionam influencers como pessoas que eles buscam informação, cursos no mercado também é bastante importante, essas pessoas próximas até como uma decisão final em que é discutida. E uma frase que eu gosto de dizer é que é difícil encontrar uma agulha num palheiro. Imagina encontrar uma agulha num agulheiro, né? Que é justamente o que a gente vive hoje no mercado. É muita informação, muita gente falando, você não sabe de fato em quem você confia. Eu acho que você sabe mais disso do que muita gente, né? Porque de fato é o que a Com Dinheiro faz, trazendo um monte de informação difusa do mercado para que o investidor possa acessar lá na plataforma de vocês. E é um pouco o que a gente tenta trazer na Rico também, né? Cursos estruturados, que seja até de forma gratuita, para que o investidor consiga ir de um ponto A a um ponto B, para conseguir ter essa trilha de conhecimento, um conhecimento um pouco mais estruturado, porque faz falta, né? A gente vê as universidades com muitas matérias, muitas vezes a gente até questiona, poxa, será que devia ter tanta matéria na universidade? Mas de fato aquilo tudo está planejado, estruturado. Quando você vai para a internet, você pode aprender muita coisa de forma pontual e rápida,
mas você não tem essa trilha muitas vezes definida. Então acho que é um papel super importante ali da gente de conseguir estruturar isso e passar para o investidor, porque ele se sente confuso em tanta informação no mercado, nessa geração, especialmente em que a gente trouxe o recorte da pesquisa. Você vai buscar valor na curadoria. Exato. Eu lembro, quando eu estava na graduação, existia uma discussão muito forte. Não, mas isso aqui, por que a gente aprende isso? Exatamente. Na época, programava-se em VBA, né? Hoje em dia, isso é até deselegante falar, né? Mas a gente programava em VBA. Aí vários colegas, não, mas para que a gente vai aprender a programar em VBA? Isso aí já vem pronto, a gente grava a macro, sei lá. Cara, você precisa aprender a lógica por trás. E uma coisa que me incomodava, eu era meio chato já quando era novo, pensava o seguinte, cara, esse cara que tá falando isso nunca trabalhou. Quem pensou a grade da universidade, pô, o cara já trabalhou, já contratou gente, parou para pensar o que foi importante ou não, montou a grade desse jeito. Por que o cidadão aqui acha que ele sozinho, na epifania que ele tem, sabe melhor o que ele deveria estudar do que o camarada que montou a grade da faculdade, né? Uhum. E hoje em dia, você trouxe um ponto super relevante. Nesse mar de conteúdo, falta alguém que dê a trilha, né? Você precisa saber que alguém precisa te falar antes que você precisa aprender matemática financeira antes de aprender ações. Uhum. Você não vai conseguir aprender a ler demonstrativo financeiro se você não souber matemática financeira básica, se você não entender o que é fluxo de caixa, trazer fluxo de caixa valor presente. Se você não sabe isso, o que você acha que está fazendo de análise de ações depois, está errado. Uhum. Mas se ninguém te falar que você precisa saber A antes de saber B, você não vai. Você vai sobre como investir em ações. O primeiro vídeo que aparece é análise fundamentalista. Uhum. Não é DCF, muito menos vai ser HP12C, entendeu? Sim. E aí achei esse ponto aí de montar a trilha, a construir a curadoria é um negócio realmente fundamental que a gente precisa. E aí a gente vai depois trocando umas figurinhas e tocando isso juntos, porque a gente precisa ensinar um pouco desse jovem que está indo buscar em mar aberto a informação, que ele precisa passar nesse canal, senão ele é abocanhado pelo tubarão antes de chegar do outro lado, né? Uhum. É isso. É muita informação e você precisa de fato dessa trilha, desse direcional. De fato, de alguém que já passou por aquilo. E como é que vocês têm desenhado isso também dentro da Rico? Né? Legal. Ou seja, a Rico tem uma tradição de estar perto desse investidor que faz o seu investimento direto. Uhum. Né? Dentre as marcas do Grupo XP, inclusive, é que mais é posicionada assim. Como vocês têm tido essa conversa, esse diálogo com o investidor? E até, vocês fizeram a pesquisa por um objetivo, né? O que vocês estavam mirando na hora de olhar a mercado puxar essa pesquisa e o que vocês estão puxando e desenhando como resultado dela, né? Então, como vocês estão usando esses materiais, o que isso tem ajudado vocês internamente lançarem luz em quais próximos passos vocês precisam dar na conversa, no diálogo com o investidor? De fato, a Rico tem esse posicionamento do investidor mais jovem, o nosso recorte de fato traz isso para esse investidor millennium, geração Z, mas a Rico tem quase 1 milhão de clientes, existem diversas personas lá, mas falando um pouquinho do cliente mais autodirigido, hoje a gente tem nosso canal do YouTube que traz conteúdos mensais sobre onde investir, por exemplo, o nosso vídeo Onde Investir, que é o principal relatório de alocação para os 3 perfis de investidor. A gente tem essas trilhas de conhecimento que são postadas lá também. A Reconnect, que é a nossa plataforma de conteúdos, que a gente reúne tudo que o nosso time de research produz, né? Temos uma analista de finanças pessoais, uma analista de ações, eu como analista de alocação, também um economista, para a gente tentar trazer o máximo de conteúdo para o investidor, que são distribuídos geralmente pelo Rico Matinal, que é uma newsletter matinal que a gente fala tanto sobre o que está acontecendo no mercado, sobre quanto um conteúdo que o investidor pode se interessar, que é importante para aquele dia. Por exemplo, hoje é quarta-feira, o dia do resgate do dinheiro esquecido, o último dia do resgate do dinheiro esquecido. Então, naturalmente, vai ter um conteúdo lá no Rico Matinal sobre esse tema hoje. Então a gente tenta trazer a informação para esse cliente para que ele possa se munir, para que ele possa entender o que é mais relevante para o momento, para tomar essas decisões de investimento
E também, se ele precisar de alguma ajuda, a gente tem os assessores também para bater um papo com eles. Estamos batendo esse papo com o Antônio Sanches, que é analista lá da Rico Investimentos, falando um pouquinho sobre o perfil desse investidor, desse jovem investidor brasileiro, que tem vindo diferente, como ele tem olhado diferente para o dinheiro, o que também tem de igual, né? A gente conversou bastante aqui sobre a manutenção desse perfil conservador do investidor brasileiro e como a gente pode pensar esse próximo mercado através desse novo investidor e como melhorá-lo, como evoluí-lo, ajudar, apoiar, suportar esse novo perfil de investidor a transformar o nosso mercado cada vez mais eficiente. Agora nós vamos para um breve intervalo, daqui a pouquinho estamos de volta com o quarto e último bloco do Você com Dinheiro de hoje. Olá pessoal, estamos de volta aqui para o quarto e último bloco do Você com Dinheiro de hoje, batendo papo com Antônio Sanches, analista da Rico Investimentos, sobre o investidor, o jovem investidor. A gente teve aqui uma discussão importante sobre uma pesquisa conduzida pela própria Rico sobre o perfil desse investidor, desse millennial, desse geração Z aí, como ele está vindo para esse mercado de investimentos, quais são as mudanças de prioridades, quais são as prioridades mantidas, o que muda, o que se perpetua, né, no perfil de investidor brasileiro, essa busca justamente pelo conservadorismo, olhar o investimento de maneira, digamos, serena e mesmo algumas prioridades interessantes aqui, alguns highlights interessantes, ainda olhar para a casa própria, né, que é um resquício da nossa cultura, esse olhar para a poupança como porta, como veículo de acesso, né, justamente ao mundo dos investimentos, essa leitura nos traz uma série de insights, né, de como a gente lida com esse público que está chegando, um pouco do que a gente estava falando no fim do último bloco. E aí a gente estava conversando justamente da parte de conteúdo. Mas você já deu uma pincelada para a gente lá no segundo bloco sobre olhar isso da ótica de produto. Uhum. Ter fundos que permitam, por exemplo, resgate 24 horas. Isso tudo a gente tem que ir alinhando com o regulador, autorregulador, para viabilizar, mas tem uma questão tecnológica aí também embarcada em como desenhar tudo isso, né? Mas eu queria aproveitar, né, até a ponte, tanto vocês como leitores dessa pesquisa, mas também como participantes do mercado, atuando junto a esses investidores, que você já tem olhado de produtos, né? Esse é um deles, mas o que mais você pode compartilhar conosco de produtos que já estão sendo desenhados com essa cabeça e tentando aproveitar, tentando olhar esse novo perfil de investidor e relacionar com a adesão dele a investimentos, ao mercado de investimentos? Sim, são tanto produtos quanto ferramentas, né? Como a gente falou, né, nesse nosso bate-papo, o tecnológico é muito importante, os viéses comportamentais estão aí, então a gente precisa tentar blindar o investidor para que isso se torne parte do dia a dia dele investir. Por exemplo, a gente lançou recentemente o investimento em previdência, que é um investimento importante para qualquer investidor que está pensando no longo prazo. Né? Muita gente tem preconceito com a previdência, mas porque talvez eles não conheçam bons produtos de previdência ou até não entendem então bem os benefícios tributários que a previdência oferece. E aí, na Rico, a gente tentou pensar como é que a gente traz isso para o dia a dia do investidor, tentar quebrar essa barreira de investimento. E uma das respostas foi tentar trazer o investimento na previdência também pelo cartão de crédito. Então, para que o investidor tenha automaticamente já no cartão de crédito dele, que ele possa pagar a previdência, que muitas vezes para o investidor pode ser atrativo até para ganhar milhas dentro do programa de pontos do cartão dele, e por aí vai. Também de produtos, o fundo 24 horas que eu mencionei. Além disso, há uma boa seleção dos ativos de renda fixa. A gente está num momento bastante crítico da renda fixa, né? A taxa Selic está subindo, a nossa previsão é que ela chegue a pelo menos 12% em janeiro de 2025. Então, a renda fixa vai trazer uma boa rentabilidade para o investidor. Só que na contramão, a gente também está vendo a queda dos spreads dos investimentos de renda fixa. Então, o investidor está
às vezes assumindo mais risco por metade do prêmio que ele tinha há um ano atrás. Então é muito importante que o investidor escolha bem os ativos de renda fixa que ele vai fazer e que ele seja recompensado por esse risco que ele assume no momento que ele topa investir nessa renda fixa, talvez um crédito privado que ofereça um pouco mais de risco. Então a gente tem a plataforma Rentabilíssimas, que tenta fazer um filtro dos investimentos de renda fixa para trazer bons investimentos com rentabilidade acima da média do mercado, com esse diferencial para esse cliente que é autodirigido, que ele só quer entrar lá e fazer esse investimento, não quer conversar com alguém para tomar essa decisão. Além disso, próprios meus objetivos da Rico também, que é uma ferramenta de investimento em que o investidor só responde algumas perguntas, qual que é o objetivo dele, qual que é o prazo, qual que é a rentabilidade que ele espera da carteira dele, para que ele só programe os investimentos mensais. A gente mostra o planejamento financeiro para ele chegar no objetivo no prazo dele. Esses investimentos são feitos num fundo que componha uma carteira que está alinhada com esse objetivo dele. Você trouxe um ponto aí que eu achei muito interessante, de colocar a previdência no cartão de crédito. Uma coisa que eu sempre tento levar, especialmente quando eu dou, às vezes eu dou algumas masterclass, algumas aulas, umas palestrinhas sobre educação financeira, e eu sempre tento provocar isso. Falo, olha, manter você no futuro é uma das suas contas de hoje, né? Você vai lá trabalhar, você vai manter suas contas de hoje, você tem que pagar um pedaço do seu convênio de quando você não está trabalhando, um pedaço do seu custo de vida, do seu aluguel de quando você não estiver trabalhando. Isso é muito bonito no discurso, mas eu vejo uma dificuldade de operar isso gigantesca. Que é quando cai o salário, você paga o aluguel, paga o cartão de crédito, não sobra nada. Você não vai ir lá e entrar no cheque especial para fazer uma aplicação. Agora, se você consegue já colocar isso de fato marcado no seu orçamento como despesa pessoal, então você vai ter lá no seu cartão de crédito aposentadoria, e aí você monta lá um 10%, 15% do seu salário. Poxa, isso muda muito a relação do cliente com o dinheiro. Isso é um negócio muito interessante. Como é que você consegue... conta aqui para mim, não tem ninguém vendo. Como é que você consegue colocar uma cobrança dessa no cartão de crédito? Porque você não tem que ter formulário de adesão. Como é que funciona isso? Porque tem outro negócio legal que você comentou de acumular milhas, né? Como é que dá para fazer esse negócio aí de comprar previdência e fazer as aplicações recorrentes de previdência pelo cartão de crédito? Essa é uma exclusividade da ferramenta da Rico, então todo o tecnológico envolvido para a gente conseguir desenvolver isso. Não só para o investidor conseguir contratar diretamente pelo aplicativo, sem ter também tantas relações ali de precisar bater um telefone, mas de fazer isso na conta dele. Então o investidor ele vai conseguir fazer o investimento pelo cartão da Rico, e a Rico hoje já se tornou um banco, né? Então a gente tem muitas ferramentas lá, a gente não oferece só todos os investimentos, mas também seguro, consórcio, uma série de produtos financeiros para o investidor que está pensando nisso. Então com essa robustez de estrutura, a gente já conseguiu estruturar isso do pagamento direto no cartão de crédito da Rico. Essa parte, fazer umas perguntas meio de cozinha agora, você não se incomode não, viu? Mas essa parte de desenvolvimento tecnológico, vocês ficam apartados do resto do grupo? Como é que é essa relação do que é Business Unit Rico, o que é Grupo XP? Tá. A gente utiliza hoje uma estrutura para todas as 70 empresas do Grupo XP, mais as 3 marcas que eu digo aqui, Rico, Clear e XP. Então a gente tem como se fosse uma white label, em que toda a tecnologia que é desenvolvida, a gente consegue, e claro, plugando alguns cabos ali, fazer com que funcione outras marcas. Tá fechado. Puxa, Antônio, queria agradecer aí a divulgação dessa pesquisa, acho que é um tema interessantíssimo. Eu acho que pode ajudar muito a gente estar olhando esse mercado, tanto como investidor, mas mesmo os profissionais do mercado que acompanham e querem oferecer melhores serviços a esse tipo de público, podem aproveitar muito desses resultados. E, naturalmente, queria também deixar, além dos meus agradecimentos, um espaço aberto para você promover aí as redes sociais da Rico, quem quiser continuar acompanhando os conteúdos que vocês estão divulgando lá, por onde podem encontrar, tanto em redes sociais quanto no site, enfim.
Quem quiser abrir lá uma conta com vocês, o espaço é seu, fica à vontade de conversar com nossa audiência. O meu agradecimento aqui por poder participar e falar dessa entrevista aqui, essa pesquisa que de fato é muito interessante, tem muita coisa que a gente não abordou, então se a gente conseguir até de alguma forma disponibilizar para quem está assistindo, vai ser super, super legal. E para quem quiser seguir a gente tem nossas redes sociais, Instagram, TikTok, a Rico está presente em muitas redes sociais hoje, mas eu destacaria ali a Reconnect, em que a gente contempla muitos conteúdos da Rico, tanto do blog quanto do nosso time de análise de research e todo o time que trabalha comigo, a reconnect.com.vc, e o cliente também pode abrir a conta acessando ali pela Reconnect ou pelo site da Rico, que é rico.com.vc. Maravilha. Mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Eu agradeço. Muito obrigado, naturalmente, à Rico por ceder aqui a participação do Antônio. E muito obrigado a você, telespectador aqui da BBC News, investidor e profissional de mercado, pela sua companhia, pela sua audiência. O Você com Dinheiro vai ao ar de segunda a sexta, sempre aqui no mesmo horário, para trazer para vocês os principais mentes do mercado, quem faz o mercado financeiro brasileiro acontecer, para um bate-papo leve, mas sempre com o intuito de tornar você um investidor melhor a cada dia, trazendo aquelas contribuições, aquelas perguntas provocativas, provocando também os seus próprios insights para que você tenha suas próprias ideias de investimento, seu próprio processo de tomada de decisão a partir das informações, das contribuições dessas mentes brilhantes que sentam aqui no Você com Dinheiro conosco. Se você quiser saber um pouco mais sobre a Com Dinheiro, como ela pode ajudar você, seus investimentos e o seu negócio, visite lá www.comdinheiro.com.br e manda também para a gente um e-mail em contato@comdinheiro.com.br. Sempre um prazer receber sua dúvida, sua sugestão, seu feedback, inclusive o seu convite para o café. A gente sempre aceita os convites, é sempre muito bem-vindo. E encerrando aqui o programa de hoje, eu queria só deixar, antes que o pessoal puxe minha orelha, mas deixar ali a chamada que você visite também nossas redes sociais. Então agora nós temos lá o Instagram, @você.comdinheiro, @você.comdinheiro, nosso Instagram. Você pode seguir lá os cortes, acompanhar as nossas postagens, nossas publicações, inclusive acompanhar os próximos convidados, e sempre lá no LinkedIn, Felipe Ferreira, você pode me encontrar, a gente tem sempre novos materiais postados por lá também. O Você com Dinheiro de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia, pela sua audiência, e até a próxima.